Hoje é dia aqui no nosso Rádio Vivo de Aloysio Andrade, que é homeopata e psiquiatra. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Trouxe a Fernanda de volta. Daqui a pouquinho ela tá de volta. A Fernanda está de volta, né? Eduardo, mas interessante porque hoje essa questão do combate à discriminação racial é uma pauta do cotidiano, né? Eu acho que para cada acontecimento de racismo tem 2, 3 reações anti-racismo. Então, às vezes, até determinados episódios servem pedagogicamente para estimular a consciência nossa de que cada um tem direito de ser quem é, do jeito que é e da cor que é, né? Então, do ponto de vista prático, isso aí me deixa mais alentado, porque antes qualquer episódio de racismo era visto como uma bomba. Não, cada um, direito de expressão não é uma coisa que tem se falado, direito de achar o que quer, do que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Então, eu acho que essa consciência mundialmente está mais presente, apesar dos casos de racismo serem inúmeros, milhares, centenas de milhares, mas isso é uma coisa que eu comemoro. Agora, o que eu não comemoro, Eduardo, é que quando se fala em Dia Mundial, Dia Internacional da Infância, eu pergunto, existe infância hoje, Eduardo? Existe alguma criança que tenha essa liberdade de espontaneidade, de ser como é, de poder passar esse primeiro momento da sua vida brincando e não pensando? Hoje os meninos parece que já nascem pensando, porque já nascem com o olho arregalado, já te encara se você não tiver muito equilibrado, né, Eduardo? Você fica até sem graça, até abaixa seu olho, né? Antigamente os meninos, tem 6 irmãos para baixo de mim, os meninos demoravam um tempo, que nem filhotinho de cachorro, demoravam um tempo para abrir o olho, tinha que tomar cuidado com o umbigo, senão o umbigo não caísse, tomava um vento, já o menino estava desencarnando. Os meninos estão nascendo tão encarnados que parece que já estão pensando, né? E, por último, Eduardo, dizer que como a natureza, né, como a vida nos provê de coisas distintas, né? Num dia 21 de março, nasceram 3 personalidades totalmente distintas, mas totalmente reconhecidas e importantes lá do ponto de vista de cada um gosta do que quer, que são Ayrton Senna, nascido em 21 de março, Jair Bolsonaro, nascido em 21 de março, e Ronaldinho Gaúcho, nascido 21 de março. Você vê como é que a natureza nos provê de coisas diferentes e como tem gosto para tudo, cada um deles tem vários admiradores. Soraya, obrigado, boa sorte, estamos sempre juntos. Renata, obrigado, abraço. Quero dar um testemunho, tá, Eduardo? Muito Enquanto obrigado. elas ainda estão aqui, doutor. dá licença. Eu quero fazer uma homenagem a Padre Oswaldo, que foi o fundador, né, do Recanto de Caná, e a Padre Haroldo, que foi o fundador da Febract e do Amor Exigente. O Padre Haroldo fez a primeira tradução, Eduardo, do texto original. O Amor Exigente é um trabalho da Igreja Católica para toda de mais de 40 anos, 45, 46 anos. E tanto o Padre Haroldo, que vivia em Campinas, que ajudou a Gislaine Assunção a fundar a primeira fazenda de recuperação em Minas, em Pedro Leopoldo, Fazenda Renascer, hoje em pleno funcionamento, acolhe mais de 100 dependentes químicos. E o Amor Exigente, então, é um texto que fala sobre a importância dos pais e dos familiares, né? Amarem os seus filhos, mas colocarem limite. Amarem seus filhos, mas colocarem parâmetros. Não deixar a coisa correr solta, porque muitas vezes, a gente até falava antigamente, Eduardo, de crianças criadas por avós, né? O avô já está numa idade mais tranquila, mais amena, então acaba que ele não coloca tanto limite. Eu quero fazer uma sugestão que semana que vem, na sexta que vem, a gente possa, no horário das 11, falar sobre essa dependência química pelas telas, que hoje tem sido a coisa mais avassaladora nas famílias e nas escolas. Quantos homens? De 10, 9 tem medo da mulher, doutor? Medo eu não digo exatamente, mas cuidado para não entrar debaixo do porrete, né? Porque a mulher, além de ser muito sensível e perceber as coisas com bastante capacidade, ela tem o sexto sentido, a intuição feminina, né? É. E não precisa de ter o cheiro do perfume, não precisa de ter o batom na gola, no colarinho ou na cueca, não. Pelo jeito do sujeito, ela já sente que tem alguma coisa esquisita. Não, e a mulher... E o ministro da Justiça, doutor Aloysio, causou reações as mais irritadas de policiais, de governantes, inclusive do governador Zema, ao dizer que a polícia prende mal, por isso que a polícia solta, por isso que a justiça solta. É um absurdo, né? Não vou nem falar do ministro, porque a gente conviveu com ele enquanto ministro do Supremo, né? É uma pessoa sábia, uma pessoa idosa, mas ele tem certas colocações com as quais eu não concordo. E lembrar uma coisa, a primeira lei que se estabeleceu nos estudos que tive que fazer quando fui para o Conselho de Criminologia, que eu não era da área, é chamada Lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Que se o sujeito fez uma coisa inadequada A, ele deve ser punido com a coisa adequada B,
né? Então, a lei de Dalli, quando você pensa assim, você, puxa vida, mas que absurdo, né? Mas era a primeira forma de colocar algum limite, Eduardo. Porque antes de ser humano, temos falado isso direto aqui com os ouvintes internautas da Itatiaia, nós somos animais por princípio, né? Então, a primeira forma de colocação de limite foi isso. Se você, né? Ainda entre os árabes tem isso, né? Primeiro roubo, corta um dedo. No segundo roubo, corta a mão esquerda. No terceiro roubo, corta a mão direita. Quer dizer, é uma coisa absurda, é uma violência, mas o limite, se ele não é colocado rapidamente, Eduardo, e talvez esse seja o problema da demora da justiça, dos milhares de processos. Semana passada a desembargadora Valéria estava aqui falando disso. É tanto processo que fica aquela pilha, Eduardo, que coisa importante fica junto com coisa desimportante. Então esse é o grande senão, porque quanto mais rápida é a punição, mesmo que ela não seja tão exagerada, mais eficaz é. Se você rouba minha caneta, imediatamente eu dou um tapa de leve na sua mão, eu coloco o limite. Agora, se você rouba minha caneta, eu pego uma filmagem e daqui a 5 anos você vai ser julgado pelo roubo da caneta, você nem lembra assim, caneta, né? Então a questão da rapidez da justiça é fundamental. Por isso, tivemos um seminário essa semana aqui em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, sobre a justiça restaurativa. Antigamente chamava de justiça terapêutica, muito para a questão dos dependentes químicos usuários e muito também para determinados crimes de menor poder ofensivo contra a população. E é um processo, então, que através da mediação, através das audiências de custódia, você esclarece aquela questão o mais rápido possível, sem processos que duram 10, 15, 20 anos. Se o Estado está oferecendo a saída, ele tem que garantir que ele vai conseguir controlar a saída e o retorno dessas pessoas. Porque senão ele está dizendo para a sociedade que ele condenou um sujeito a 10, 15, 20 anos e o cara está na rua agora porque ele deixou sair pela porta da frente. Não pode isso. Doutora Luísa Andrade. O problema maior que eu vejo, Eduardo, é que o número de crimes praticados por esses presos que têm a saidinha temporária, o cara acaba de sair e já comete outro crime, né? Então, isso daí é uma coisa completamente, vamos chamar de inadequada ou detestável. Agora, proporcionalmente, Eduardo, eu penso que se você solta 30 mil passarinhos e 1.000 não voltam para a gaiola, eu não acho que isso seja um número alto, não. Eu acho que o problema não é a quantidade que não volta, mas sim o que esses que não voltaram estão fazendo numa hora dessa. Bacana, boa explicação. Aí minha esposa começou a xingar muito, com razão. Aí eu vendi ela para um amigo meu parcelado. Ele tá pagando parcelas. Tem mês que ele atrasa, eu também não cobro, porque eu morro de medo dele oferecer e me devolver ela. Então é melhor não quero executar essa dívida. A devolução da Mercedes vale a pena. Eu tenho uma que é 88 e uma que é 98, não, né? Quantos carros o senhor tem? Alguns. Olha, eu não sabia que eu tinha tanto em comum com o doutor Luiz. Para de falar os carros aqui, não. Então vai. Continua, então, por favor. Mas então, as Mercedes, elas são carros que o dono normalmente cuida muito bem delas, né? É raro você ter um dono de Mercedes que escracha, que não tá nem aí. E é um carro com muita consistência. Então, você vê, essa 1088... eu comprei, ela tinha 70 mil quilômetros, tinha sido da Embaixada da Síria e do vereador, foi presidente da Câmara, Paulo Portugal. Tinha 70 mil, hoje ela está com 92 mil. Mas você entra no carro, Gabi, ela tem o cheiro do couro original dos bancos. É uma coisa impressionante. É um carrão. É um carro. Vou ligar pra Laís aqui, porque vai querer negociar daqui a pouquinho esse menino, aí já vai dar mais problema. Fala que vem na Itatiaia de última hora e tá querendo negociar outro carro, porque eu já mas não, agora não tô podendo não, minha esposa não tá deixando mais não. Agora comecei a venda desse carro, tô com a Caravan colocada à venda, uma TT. Você não troca numa Blazer, não? Qual que você tá vendendo? A Caravan 79. Não, eu tô interessado naquela... Na Mercedes? Não, na caminhonete. Caminhonete. Qual caminhonete rural? Não, a caminhonete é uma S10. Então, S10 irmã da Blazer, né? Eu quero 10% nisso aí, porque eu que comecei o intervalo interativo nessa aqui. Aí, ó. Você gosta? Eu tenho lá uma Blazer. Não, quero não. Ele quer atravessando o negócio. Que ano, hein? Que era 2010, ela é nova. Aí, ó. Pra mim, um carro de 14 anos é adolescente. A minha é mais barata, ainda. Eduardo. A minha tá mais barata, senhor. Eduardo, você tem que pegar aquela Mercedes verdinha. Você tem uma Mercedes também? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Engraçado, né? Hoje é Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Quem podia imaginar que a gente precisava ter um dia desse no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2025? Pois não é que o Carlos Calazans, secretário do Emprego e Trabalho em Minas, está lançando hoje uma campanha
contra o trabalho escravo? Calazans, parece coisa do passado. Parece coisa do século XVIII, ou XVII, ou XVI, Aloysio Andrade. A escravidão, ela está presente na humanidade de longa data, né? E outro dia, lendo com mais detalhe a vida do Fernão Dias Pais Leme, nosso famoso e conhecido bandeirante, né? Paulista, que veio buscar as esmeraldas, diz que ele também buscava indígenas para serem escravizados. Então, que não era só a questão das pedras preciosas, não, mas também da mão de obra, que nem é barata, é gratuita, né, Eduardo? E também fiquei surpreso quando fiquei sabendo que os europeus, quando chegavam lá nos portos da África, já encontravam os futuros escravos acorrentados pelos seus vizinhos, também africanos, disponíveis como se fosse uma mercadoria no mercado, como se fosse uma mercadoria disposta para ser, porque eu achava que os europeus entravam e iam pegar eles lá nas aldeias, nas tribos. Não, já estavam lá disponibilizados. Então isso faz parte da história da humanidade, lamentavelmente, né, Eduardo? E a gente fala, o controle social, gente, é a maneira mais eficaz de inibir ações individuais ou de grupos precárias, ações que a gente chama de ações malignas, ações que prejudicam o coletivo. Então, quando você tem um controle social adequado, Gaivão, você tem uma coisa que chama-se inibição da tendência ao inadequado. E é isso que faz a contenção dessas atitudes egoístas, dessas atitudes que visam o bem-estar ou o bem financeiro de um pequeno grupo ou de poucas pessoas. Então, esse combate é fundamental, Eduardo. E o Fernando Brant contou no programa antigo, mas que eu vi outro dia, a reprise, ele contou para aquele Duda, Homem de Bé, não tinha cidadão, escutou? Duda. Ele contando como é que nasceu uma das músicas mais bonitas dele. É que lá em Diamantina tinha uma negra que trabalhava com a família chamada Maria. E tinha uma outra também, chamada Maria. E que depois essas duas vieram para Belo Horizonte e elas eram de fato da família. Uma gente que ri quando devia chorar e não vive, apenas aguenta. Nossa. E o espetáculo com o corpo, né? Que foi o primeiro espetáculo. Lindo, a lindo, música foi a música repito. Tema. Nossa, Palácio das Artes, assim. Nossa. Demais. Ele é feito com um material especial que pode se curar de pequenos arranhões quando exposta ao calor. A tecnologia reduz os danos estéticos causados pelo uso cotidiano, tá bom? Deu uma arranhadinha, saiu ali, aí colocou no carro. A tinta em volta derrete e cobre o risco. Isso. Ô, doutor, você tem uns carrinhos lá mais antigos lá que são capazes de fazer isso também, né, doutor? Ah, não, até que não tem, essa capacidade não tem não, mas a capacidade de ter sido feita com um material bem mais resistente, Eduardo, com um ferro bem mais concentrado, uma esbarradinha que um carro novo dê nela, a caravana fica inteira, arramassa demais. Uma vez eu estava saindo de casa, estava indo para casa da namorada que vivia em Viçosa, então fim de semana eu ia na casa do pai dela, e aí estava meio aflito, chegou na Praça Milton Campos, olhei, não estava descendo carro nenhum da Afonso Pena, e quando pensa que não, preguei o pé no acelerador e bati na traseira do carro, porque o outro estava aberto, né, estava parado, era um Puma, Eduardo. O conserto, fibra de vidro, né? O conserto do Puma ficou em R$300, da Brasília na época 7 mil dinheiros, que não era real, mas impressionante como é que você tem essa diferença, né, do material. Um barulho na roda aqui, fala, não, isso tem 10 anos que tá aí, então tudo bem. Você é igual o joelho. Da minha idade, você vai no médico e fala assim, Eduardo, esse joelho tá com problema. Vai tocando aí no médico, né? Eu falo com a Ana Maria, eu falo assim, Ana Maria, carro pra mim é gente. Eu falei, mas por que você fala isso? Porque, assim, meus carros me avisam que eles vão dar problema antes de dar o problema, já tem uma sinalização, né? E quando estraga num lugar que não é de noite, que não é um lugar deserto. É um companheiro. Sabe? Uma vez a caravana soltou aquele eixo cardan, que começou a fazer um barulho, eu consegui. Tava chegando no Mercado Central assim. Aí eu vi, aí eu encostei assim, fiquei no meio do canteiro de um lado pro outro do Amazonas. Deu tempo, o mecânico veio, não atrapalhou o trânsito nem nada. Carro também dá para conversar com ele, né, gato? Segundo o órgão, o homem realizava fraudes e alegava a incorporação de entidades espirituais para induzir as vítimas de variadas idades, incluindo crianças e adolescentes, a participarem dos ritos sexuais. Negócio nojento, hein, doutor Luiz? Não, Deus me livre, não. Eu costumo dizer que várias instâncias que começam com a letra P, né, tinham que ser castigados com penas maiores, que é o pai, o padrasto, o padre e o pastor, né? Pessoas que estão nessas posições, são posições de poder, são posições de privilégio diante do outro, que a punição tinha que ser maior, tinha que ser considerada como agravante. Concordo 100%. Ô, doutor, então, obrigado.
Semana que vem o senhor volta, se Deus quiser, às 10 da manhã. E o seu Instagram é @Aloísio, com ALOIS, Aloísio Andrade. E eu quero fazer 2 homenagens, Eduardo. Uma que ontem foi o Dia Mundial da Imprensa, da Liberdade e Liberdade de Imprensa, inclusive, né? E antes de ontem, o Dia de São José, né? A enchente das goiabas, quando terminou, então, o verão e começou o outono. E de ontem para hoje, o chamado equinócio de outono, que é quando o mesmo número de horas que teve o dia, à noite também. Então, é igualzinho. Mandar um abraço pro Elon, da Rap10, que trabalha com instalação de fibra ótica. E falando em alfaiate, o alfaiate Ronaldo, que trabalha no Mercado Novo, que fez, por sinal, esse belo colete que eu tô com ele aqui hoje, Eduardo, e que trabalha no Mercado Novo, está muito revigorado, e o Ronaldo Fraga, grande responsável por isso, teve um problema de saúde sério essa semana passada, teve que ser operado, desejar pronto restabelecimento para o Ronaldo Fraga.